Por favor. Muito obrigado. Eu gostaria de dar o meu bom dia novamente a todos, dizer da nossa satisfação de estarmos aqui no dia de hoje, um dia marcante, simbólico e de muito sucesso. Com o que nós arrecadamos hoje com os bônus de assinaturas e no ano, já somam 79 bilhões de reais. Para que vocês possam ter ideia, o que se gasta por ano no mundo em exploração, produção e bônus de assinatura é cerca de 220 bilhões de reais. Ou seja, só nesse ano tivemos aqui bônus de assinatura que corresponde a 40% de tudo que se gasta no mundo. E ainda teremos um leilão no dia de amanhã. Então isso mostra que o Brasil está no caminho certo, que nós somos realmente o local onde os investimentos de petróleo e gás encontram segurança jurídica, encontram previsibilidade e com uma governança que atrai os investimentos. Então, eu acho que é motivo de muito orgulho para o Brasil, é motivo de orgulho para o governo do presidente Bolsonaro e mostra que o Conselho Nacional de Política Energética, composto por 10 ministros de Estado, aqui representados pelo ministro Tarcísio, pelo secretário Santini da Casa Civil, e pelo secretário Valderi, do Ministério da Economia, mostram não só a unidade do governo, mas o acerto das resoluções que foram tomadas no ano de 2019, que viabilizaram a realização desse leilão, junto com o Congresso Nacional, com o Tribunal de Contas da União, com o esforço da Agência Nacional do Petróleo, ou seja, todos estão de parabéns. Todos estão aqui satisfeitos e recompensados pelo trabalho que realizaram. Abro agora para vocês as perguntas que desejem formular a todos que se encontram aqui na mesa. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, ministros. Ivo, secretário Valderi. A gente tá junto. Primeiro ele, depois você. Tá bom. Boa tarde. Fala Carlos Delanoy. Boa tarde, ministro. Boa tarde, presidente, membros da mesa. A minha questão acho que é a questão de muitos de nós aqui, era o maior leilão do mundo. Foi um leilão sem ágio, sem concorrência, onde a Petrobras venceu com duas alianças chinesas, parceiros, não foram concorrentes. E no momento em que Búzios teve o resultado anunciado, a Bolsa de Valores, na Bolsa as ações da Petrobras despencaram. Então, eu queria saber qual é a visão de vocês sobre esse conjunto de coisas. É uma grande disputa, mas sem ágio, sem concorrência, embora tenha tido um resultado de 70 bilhões de reais. Posso responder? Como nós já havíamos comentado inicialmente, foi um sucesso. Foi um sucesso porque foi o maior leilão já realizado, um sucesso porque levantou o maior bônus já levantado num leilão dessa natureza e principalmente porque foi capaz de destravar um conjunto de investimentos que vão permitir que a arrecadação e os benefícios dessa riqueza para a sociedade brasileira venham, né? Não trouxe surpresas o fato do leilão dessa magnitude, né, com esse nível de expectativa em termos não só de desembolso inicial com investimentos, mas também com a expectativa de investimentos gigantescos ao longo do período de exploração desses campos demanda. Então, a gente não tem dúvida em dizer que sim, não está fora do esperado e foi bem sucedido. Eu acho que um outro fator que deve ser considerado é que não foi um leilão do regime de partilha, nem um leilão
do regime de concessão. Foi de um caso particular, único, que é o do excedente da cessão onerosa, que exigiu um esforço muito grande para a viabilização, porque essas áreas, inicialmente, elas foram concedidas à Petrobras por um período que, não me falha a memória, de 40 anos. 40 anos. Se nós não conseguíssemos realizar o que foi realizado no dia de hoje, talvez tivéssemos que esperar, pelo absurdo, 40 anos, para depois que a Petrobras extraísse os 5 bilhões de barris a que ela tem direito, por uma lei que foi aprovada em 2010, houvesse a exploração dessas 4 áreas. Então, por isso também, nós consideramos que o leilão realizado no dia de hoje foi um sucesso, foi uma vitória, né? Foi uma construção que foi feita e complexa, bastante complexa, e que vai demandar de todos uma análise a partir de agora, para que a gente possa, no menor espaço de tempo possível, ofertar novamente, no caso, as 2 áreas que não houve ofertas nesse leilão, não houve licitantes, que é Atapu e Sépia. E eu não tenho dúvida que em 2020 essas áreas estarão sendo ofertadas e serão, esse leilão com certeza será exitoso. Alô, Jornal Globo, Bruno Rosa. A gente tem 2 perguntas, já vou fazer a primeira. Eu queria entender um pouco melhor com essas 2 áreas que não foram arrematadas hoje. O senhor disse, ministro, que pode vir ano que vem. Quando essas áreas vierem ano que vem, elas vão voltar de novo num leilão de excedente da cessão onerosa, elas vão vir em partilha? O que a gente pode esperar em relação a isso? A gente também tem uma outra pergunta aqui. Para o secretário Valderi, Manuel Ventura também, do Globo. Secretário, como é que vai ser a operacionalização do pagamento aos estados agora, considerando que não houve ágio, vai entrar tudo nesse ano, vai ser tudo pago neste ano também, e vai mudar o PLN que já foi aprovado para esse pagamento? Vai ser preciso alterar esse PLN para colocar tudo lá? Obrigado. Em relação às áreas de Atapu e Sépia, como eu disse, nós vamos analisar agora e, dentro daquilo que for melhor para a União, para o interesse público, nós vamos viabilizar. Não sei se no regime atual, se dentro do edital que está aí, que viabilizou a realização desse leilão. Vamos estudar, vamos analisar, vamos submeter ao Conselho Nacional de Política Energética, vamos submeter ao Tribunal de Contas da União e vamos realizar, como sempre fazemos, com governança, segurança jurídica e previsibilidade, os nossos leilões. Por favor, secretário. Obrigado, ministro. Complementando a pergunta, o leilão foi um sucesso. Nós temos 69,9 bilhões, 70 bilhões, parâmetros de extrema importância comparado com tanto o que tem acontecido no histórico recente no Brasil, quanto também em termos internacionais. Então, sob qualquer perspectiva, nós temos números extremamente impactantes para a economia, que permitirão gerar emprego e renda e um plano de investimentos extremamente diferenciado para o país importante. Com relação às questões orçamentárias, nós seguimos no Ministério da Economia com todo zelo e transparência, atuando da forma mais conservadora, que foi considerar os campos, exatamente Búzios e Itapu, para fins orçamentários. Fizemos uma reserva para este ano de 52,5 bilhões de reais, porque entendíamos que um cenário possível era termos uma parcela de 75% esse ano e 25% no ano que vem.
O resultado de sucesso hoje mostra que teremos 70 bilhões esse ano, sendo 68,2 de Búzios e 1,8 de Itapu. Esse número será distribuído da seguinte forma: pagaremos a Petrobras, em função da revisão do contrato de 2010, um valor estimado também de maneira conservadora em 34,6 bilhões de reais, o que dá líquido para a União um valor que permite com que seja pago 15% para os estados, um valor de 5,3 bilhões de reais, outros 5,3 bilhões de reais para municípios, corresponde a 15%. Além disso, nós temos os estados confrontantes ou estados produtores com 3%, isso significa 1,1 bilhão de reais, e temos, ao final, um saldo líquido para a União em 2019 de 23 bilhões de reais, o que permitirá uma recomposição do orçamento, ou, em palavras mais diretas, um orçamento descontingenciado para as pastas e, portanto, a máquina pública seguirá firme, seguirá com suas ações ao longo desse ano. Tem-se também com os 2 leilões que serão no tempo devido, o ministro Bento já apontou, conversado com a ANP e com o TCU, modelados que permitirão também impacto orçamentário positivo em 2020. Mas, resumindo, em 2019 nós temos efeito líquido para a União de 23,7 bilhões, isso pode ser comparado com o total que temos contingenciado esse ano, que é de 22,4 bilhões de reais, ou seja, um valor maior do que o total contingenciado, e claramente o nosso viés é de descontingenciamento orçamentário. Fernando, espera um minuto, por favor. Eu vou pedir novamente que, quando vocês fizerem a pergunta, além de se identificar o veículo pelo qual vocês trabalham, vocês identifiquem a autoridade para a qual a pergunta é dirigida. Isso é importante porque facilita. Fernanda. Oi, boa tarde. Fernanda Nunes, Agência Estado, o ministro Bento Albuquerque e o Décio Odoni. Eu, na verdade, tenho 3 perguntas. Por que vocês acham que as grandes petroleiras, as multinacionais, não participaram? Se há a perspectiva de, já no próximo leilão, ter alteração do modelo de oferta, ou, enfim, do modelo de licitação, e considerando esse valor que foi arrecadado, o que a gente pode esperar de consequência imediata ou de curto prazo para a população? Para quem nunca ouviu falar, o que é exceção onerosa? O que a população vai ganhar com o resultado desse leilão? Obrigado pela pergunta. Nós temos que avaliar e vamos avaliar o porquê que as grandes não participaram nesse leilão. Evidentemente que a Petrobras exerceu o direito de preferência sobre 2 áreas e era previsto já a sua participação. E tivemos a participação de 2 petroleiras chinesas, e que são petroleiras que já se encontram em operação aqui no Brasil, e são, não só aqui no Brasil, como em outras áreas do mundo, e são importantes. Mas, como sabemos, amanhã será realizado um novo leilão, também na área do pré-sal, regime de partilha, o mesmo regime do leilão de hoje, evidentemente com outras características, não é o excedente da seção onerosa, mas é um leilão que nós temos que aguardar para ver também qual será a participação das outras empresas, para que depois de tudo isso a gente possa efetivamente ter um cenário em que a gente possa talvez rever a metodologia e outros parâmetros para o sucesso dos próximos leilões, né?
No que diz respeito às consequências para a sociedade brasileira, bom, a arrecadação da União, ela, esse ano, só de petróleo, dos leilões, deverá ser em torno de 85 bilhões de reais, e isso não se reflete apenas na arrecadação, se reflete também em investimentos. A indústria do petróleo, ela movimenta a indústria como um todo, que vai desde a indústria naval, outras indústrias que fornecem produtos para a atividade de exploração e produção. Nós temos também, já dentro dos programas do governo, o novo mercado de gás, que já está levando a investimento das empresas, não só nos portos, mas também no transporte deste importante insumo para a indústria e para também o barateamento da energia no nosso país. Ou seja, está gerando investimentos, está gerando emprego, já está gerando investimento, já está gerando emprego, renda, e isso aí é um ciclo virtuoso que o nosso país vai viver nos próximos anos, fruto dessa política de energia bem executada pelo governo do presidente Bolsonaro. Só complementando aí a pergunta da Fernanda, já foi comentado aqui que o que aconteceu hoje não foge da expectativa, e não foge da expectativa porque esse é um leilão particular, né? Não se trata de um leilão de partilha convencional em que há só duas variáveis em jogo. Você tem, normalmente, amanhã nós vamos ver isso, o bônus de assinatura fixo, e o ganhador do leilão é quem oferece para a União a maior parcela de óleo-lucro. Nesse caso particular, como o contrato original de 2010 já dá, como o ministro comentou, o direito à Petrobras de permanecer naquelas áreas por 40 anos, e em todas elas a Petrobras já está investindo, já tem ou unidades de produção ou instaladas ou em instalação, isso gera a necessidade de que um novo entrante que tivesse vencido o leilão de hoje sem a participação da Petrobras, de negociar com a Petrobras a compensação por esses investimentos e por essa produção que a Petrobras já vem coletando. Então, isso traz um risco adicional para o leilão. São, ao invés de duas variáveis, uma terceira variável, que traz um risco adicional. E, além disso, as grandes empresas de petróleo no mundo têm uma tradição de buscar ser operadoras, que são as empresas que gerenciam os consórcios. Esse espaço praticamente já estava ocupado pela Petrobras, que já é operadora nessas áreas desde 2010. Então, acredito que essas questões tenham sido cruciais para a gente ver um fortalecimento da Petrobras nessas áreas de Búzios e Itapu, como era natural e absolutamente esperado, fruto dessas circunstâncias especiais desse leilão, que é único e que, exceto as duas áreas nossas aí de Itapu e Sépia, jamais vai se repetir. Apenas um comentário que eu gostaria de acrescentar. A área de Búzios, que já está em produção, é considerada a área mais produtiva do mundo. E eu acho que é muito positivo para a Petrobras, que lá se encontra uma empresa brasileira, continuar operando lá com 90% na área que é considerada a mais produtiva do mundo. Então, como negócio para a empresa, eu vejo como um grande negócio que a Petrobras realizou. Olá, Marta Nogueira. Marta Nogueira, da agência Reuters, tudo bem? Queria fazer duas perguntas para o ministro Bento Albuquerque e para o diretor-geral da agência, Décio Oddone. A primeira, eu queria perguntar a respeito da questão do acordo de coparticipação. A gente ouviu muito nos bastidores discussões relacionadas à insegurança jurídica, de que as empresas pagariam valores muito altos para depois do leilão negociar com a Petrobras, enfim, que isso trazia muita insegurança. Queria perguntar se na próxima oferta vocês podem rever essa regra, enfim, buscar maneiras de amenizar esse risco. E a outra questão é sobre essa ideia do leilão, porque no passado o governo chegou a cogitar que esses excedentes fossem vendidos diretamente para a Petrobras, né?
E houve a avaliação de que a Petrobras sozinha demoraria muito mais tempo para produzir essas áreas devido à dificuldade financeira dela. Com o resultado de hoje, eu queria saber se isso frustra um pouco a expectativa, porque a Petrobras vai ter que desembolsar muito, a gente sabe que a situação financeira dela não é muito boa, e ressaltando também que o governo gostaria que a Petrobras fosse menor, né, que houvesse outras empresas disputando mais esse espaço com a Petrobras, e ela acabou se fortalecendo ainda mais aí. A gente estava comentando aqui que o som estava ruim, estava difícil de entender, mas acho que eu entendi. A primeira pergunta da Marta foi em relação à coparticipação, né, que se ouviu ao longo do período que se discutia participação no leilão, as companhias comentando sobre o risco de terem que fazer um acordo posterior com a Petrobras, bilionário, né, e que isso aí gerava muitas incertezas. É isso? Exatamente o que eu comentei ao responder a pergunta anterior. O fato de haver necessidade de, após o leilão, as companhias ainda terem que negociar com a Petrobras, se não fossem parceiras dela, um acordo de coparticipação em volumes de recursos bilionários, claro que agregou risco ao leilão e claro que foi um fator que dificultou a participação de outras empresas. Agora, eu quero repetir que isso era absolutamente inevitável, dada a configuração do contrato original. Como eu comentei no meu discurso inicial, eu acredito que só o fato de nós termos conseguido resolver a questão da pendência do contrato original, assinar o aditivo, já foi um milagre dentro das condições que estavam estabelecidas, que permitem que os investimentos sigam nessas áreas e a União não tenha que esperar 40 anos para ceder esses recursos. E 40 anos é muito tempo. O valor presente do dinheiro daqui a 40 anos hoje é zero. Então, esse é o grande sucesso, ter conseguido destravar esses investimentos todos. Não houve nenhuma frustração pelo fato da Petrobras ter fortalecido a sua posição como operadora, especialmente em Búzios. Como o ministro comentou, é absolutamente natural. O maior campo de petróleo do mundo, a rentabilidade extraordinária, qualquer executivo que estivesse na Petrobras estaria buscando maximizar a sua participação em Búzios, não tenho dúvida disso. Acho que a Petrobras fez isso, né? Acabamos de ver esse resultado no leilão, e é muito positivo para a Petrobras. A Agência Nacional do Petróleo não tem preferência de quem é o operador, não fica satisfeita ou insatisfeita se o operador é um ou outro. O que nos interessa é atrair os investimentos para transformar os recursos do pré-sal e do Brasil em riqueza, e isso foi alcançado. E eu particularmente fico feliz de ver que foi a Petrobras, porque a Petrobras já é operadora em Búzios. Isso nos permite ficar tranquilos de que vai haver continuidade na produção e na geração de riqueza em Búzios, que é o que mais interessa para nós. Eu posso responder. Na verdade, assim, qualquer situação que a gente tem, né? A gente tem um contrato que já existe nessa área, que é o contrato de cessão onerosa. De alguma forma, esses dois contratos precisam coexistir. O formato que a gente desenhou para o acordo de coparticipação foi o formato possível dentro de todo esse framework legal que a gente tem. Claro que existiram alguns parâmetros que a gente foi dado, a gente vai ter que sentar, reavaliar questões de números, reavaliar formatos, enfim, para aprimoramento do modelo, mas você não consegue se desvencilhar de um modelo de negociação com a Petrobras pelo fato que nos foi dado, né? Como o ministro Bento já antecipou, não é uma área que estava lá livre para a gente leiloar. É uma área com um contrato que, em princípio, existia uma visão de que ninguém poderia entrar ali até terminar o contrato, que a gente conseguiu superar. O retrato que a gente recebeu disso é o seguinte, a Petrobras vai terminar isso. E a gente falou, não, pera lá, isso daqui a gente não pode perder essa riqueza. E a gente não está perdendo, porque por mais que seja a Petrobras explorando, ela não está explorando só os 5 bilhões de petróleo, porque o plano de desenvolvimento dela era de 5 bilhões. Hoje, por mais Itapu que seja 100% Petrobras, é o total da área de Itapu. Então, a gente está olhando o todo a partir de hoje, o que é efetivamente aproveitar toda a riqueza do país. Boa tarde, Alexandre Tortoriello, do Jornal da Band. Eu direciono as perguntas para o ministro Bento e para o diretor-geral Décio Oddone. A expectativa era de se arrecadar 106 bilhões. Os senhores já falaram que havia esse risco de uma participação pequena internacional por causa das peculiaridades desse leilão, mas, de qualquer maneira, o próprio secretário lembrou que dos 70 arrecadados, 34 vão para a Petrobras.
Então, na verdade, o governo estaria arrecadando, porque para fazer esse leilão foi preciso esse acordo com a Petrobras. O governo estaria arrecadando, na verdade, então, 36 bilhões. Então, diante daquele número esperado e desses 36 bilhões de que fato o governo, estados, municípios vão arrecadar, eu queria saber se o tamanho desse sucesso foi menor do que o esperado. E porque os senhores já falaram de alguma forma. Agora, também, se existe uma estimativa da ANP para investimentos e geração de empregos específicos para esses dois campos. E royalties, e também arrecadação de royalties. Obrigado. Valderi, eu vou começar a responder, porque eu não tenho dúvida nenhuma do sucesso desse leilão. A complexidade dele, e me desculpem insistir nesse ponto da complexidade, e eu vou tentar justificar isso. Há 1 ano e meio atrás, se tinha dúvida, isso dúvidas constituídas por comissões da época, se a Petrobras deveria receber na renegociação do contrato da cessão onerosa 160 bilhões de reais, ou a União é que deveria receber 150 bilhões de reais da Petrobras. Isso há 1 ano e meio atrás. E agora, em 10 meses, dentro daquele esforço que foi feito pelo governo, Congresso Nacional, Tribunal de Contas da União, nós chegamos aos 34 bilhões que o secretário Valderi disse que a Petrobras vai receber. E isso tudo foi feito, não só com muito trabalho, mas também com muita transparência, e visando sempre o interesse público, e respeitando os contratos, que é uma característica do nosso país. Então, só por isso, para mim, foi um êxito impressionante, maravilhoso, que vai gerar aquilo tudo que nós falamos aqui: investimentos, emprego, renda e um ciclo virtuoso de desenvolvimento do nosso país. Então, só por esses motivos, já é um grande sucesso o resultado desse leilão. Agora eu passo para o secretário. Complementando o ministro Bento Albuquerque, nós estamos aqui diante de um fato histórico e com 3 vertentes. Esse evento, além de ser extremamente importante do ponto de vista da política energética, ele é também um evento de enorme magnitude fiscal. É o maior evento fiscal de 2019. Certamente um dos maiores eventos fiscais que permitem com que não somente a União, mas estados e municípios caminhem para equilíbrio das contas públicas. É um sucesso sob várias perspectivas. Primeiro, a institucional. Nós estamos falando do leilão, que é o maior leilão do mundo, casado com a revisão do contrato de 2010. O ministro Bento foi bastante direto. Havia uma incerteza muito grande que, a partir de dezembro de 2014, foi resolvida, ou seja, vários anos, foi resolvida em 10 anos de governo. Pela diligência, competência, transparência e assertividade do atual governo, nós conseguimos retirar uma insegurança jurídica, uma disputa entre partes, União e Petrobras, bem como possibilitar o leilão dos excedentes em um tempo relativamente curto. E respeitando contratos, respeitando a governança da empresa Petrobras, respeitando a transparência e o processo orçamentário claro e direto. Então, estamos transferindo, com esse leilão de agora, 11,7 bilhões de reais para estados e municípios. Esse evento casa diretamente com a proposta que o governo federal enviou ontem
ao Senado. O ministro Paulo Guedes está ainda em reunião, ou acabou recentemente, com dezenas de senadores nesse momento, na casa oficial do presidente Davi Alcolumbre, que representa o Senado, que é a casa da federação. Então nós temos um movimento fiscal e de busca de equilíbrio das contas públicas da União, dos estados e dos municípios, feita de maneira transparente, conservadora e mais, a ponto, nenhum presidente da República, nem na história da República Brasileira, teve diria, ousadia e cautela ao mesmo tempo, de fazer uma transferência da União para estados e municípios poderem equilibrar suas contas públicas. Só funciona se for um conjunto, a União se fortalecendo e se reequilibrando. Esse ano nós ainda estamos no espectro negativo, o resultado primário vai ser negativo, mas estamos caminhando para um resultado positivo, anos à frente. Mas é importante que estados e municípios também venham juntos. E esse evento aqui, de política energética, de política fiscal e de governança das empresas envolvidas nesse leilão, é de fato um evento de classe mundial e feito de maneira transparente e direta. Eu quero complementar dizendo o seguinte: a pergunta foi um sucesso? Né? E isso é questionado porque nós não vendemos todas as áreas e porque o que sobra para a União dos 70 bilhões de reais arrecadados hoje, né, pagos os recursos devidos à Petrobras pela compensação, que o ministro explicou bem que poderiam ter sido negociados em outros níveis, sobrariam para a União, estados e municípios, 36 bilhões. O ministro falou em transparência, e eu vou pedir permissão aqui para ele, para ser transparente, então, dizer para vocês o seguinte: que tal ser, ao invés de optar por um bônus de 106 bilhões de reais totais nas 4 áreas, como o Conselho Nacional de Política Energética optou, o Conselho Nacional de Política Energética tivesse optado pelo cenário alternativo levado ao Conselho Nacional de Política Energética de um bônus total de 52 bilhões de reais para as 4 áreas. Possivelmente nós teríamos vendido as 4 áreas hoje, estaríamos todos aqui festejando o sucesso absoluto de ter vendido as 4 áreas e teríamos ficado com muito menos recursos para a União, estados e municípios. Então, não tem segredo em leilão, são apostas que são feitas, e eu não tenho dúvida nenhuma de que, pensando no interesse da sociedade brasileira, as apostas que foram feitas se converteram em as mais corretas, porque isso foi que trouxe mais arrecadação para nós, como sociedade, né? Só complementando, se nós temos previsão de arrecadação, sim, temos. O fato dessas áreas já estarem operadas pela Petrobras e já terem investimentos frutos do contrato original da Petrobras, o que aconteceu hoje de CEP e Atapu não terem sido contratadas no excedente, não impacta o que já está acontecendo em relação ao contrato original. E a Petrobras já tem plataformas contratadas tanto para a CEP quanto para a Atapu. A P70 vai entrar em Atapu em 2020. Então não tem atraso no desenvolvimento da produção desses campos, de maneira que as previsões que nós fizemos de arrecadação, de que a arrecadação desses 4 campos, a depender das variáveis todas, preço do petróleo e câmbio e tudo mais, vai estar entre 40 e 80 bilhões de reais por ano, e que os investimentos vão estar na casa de até 240 bilhões de reais, também a depender da taxa de câmbio. Gente, eu vou pedir uma gentileza, o ministro tem um compromisso, ele vai ter que se retirar, então eu gostaria que vocês fizessem as 2 últimas perguntas para o ministro, depois a coletiva vai seguir. Então, uma pergunta aqui e outra pergunta aqui. Antes das próximas 2 perguntas, próximas e últimas perguntas, o ministro Tarcísio gostaria de fazer um comentário. Perdão, ministro. Só passar algumas impressões, até das perguntas que eu estou ouvindo, e fazendo uma reflexão, né, do porquê que eu estou aqui, né? Eu sou ministro da Infraestrutura, não tenho nada a ver com óleo e gás, né, apesar de agora ser membro do Conselho Nacional de Política Energética, que me orgulha muito.
também ser ministro do governo Bolsonaro, mas antes de tudo eu estou aqui como brasileiro. Eu estou aqui assistindo o maior leilão de óleo e gás da história do Brasil. Tem um atleta, que é o Cristiano Ronaldo, que quando ele recebe um prêmio de melhor atleta do mundo, ele diz o seguinte: os números falam por si. E aqui os números falam por si. Na introdução do leilão foi dito o seguinte: nós arrecadamos até hoje 62 bilhões de bônus de assinatura, e o que foi feito hoje gerou 70 bilhões de bônus de assinatura. Foi um esforço muito grande isso, nós tivemos a oportunidade de acompanhar desde a época do PPI, vendo como essa equipe do Ministério de Minas e Energia trabalhou, como a equipe do Ministério da Economia trabalhou, como a Agência Nacional do Petróleo trabalhou para chegar até esse resultado de hoje. Um resultado muito fácil de ser interpretado, então não tem nada, em função da complexidade do contrato, que não esteja absolutamente dentro do esperado. É só a gente estudar o contrato, estudar a necessidade de compensação e investimento da Petrobras, etc., para entender o que foi o resultado e compreender que ele está dentro do esperado. Agora, o mais importante, a potência fiscal desse leilão, a importância que isso vai ter. Eu tenho certeza que governadores de estado, que prefeitos estão muito felizes com 11,7 bilhões de reais. Tenho absoluta convicção disso. Eu tenho certeza que isso é transformador para os estados produtores, que isso é muito importante para o estado do Rio de Janeiro. E eu, como carioca, estou muito feliz com o resultado desse leilão. E se a gente levar para o campo da física, o que a gente está fazendo? A gente está transformando energia potencial em energia cinética. É isso que está acontecendo. Então, um negócio que estava lá sem valor, que tem valor no tempo, que estava lá e ia ficar lá, está começando a ganhar valor. Vai gerar investimento, nós vamos começar a aproveitar a capacidade ociosa que foi gerada lá atrás. A gente vai gerar novas encomendas na indústria naval, novas encomendas para embarcações de apoio marítimo. Isso é emprego na veia, isso é arrecadação para os entes federados. Isso é um Brasil que dá certo, é um Brasil que começa a apresentar, começa a trilhar um novo ciclo de crescimento econômico lastreado em capital privado. Então é para ser comemorado o resultado do leilão, é demais. E eu estou muito feliz de estar presenciando esse momento da história. E tudo isso teve desfecho em 10 meses. Então, o resultado é extraordinário. E aí eu tenho que fazer a minha homenagem às equipes que tornaram isso possível e manifestar o meu orgulho como brasileiro de estar vendo o que está acontecendo no Brasil neste momento. Gente, então, obrigado, ministro. Então, uma pergunta para o ministro aqui e outra pergunta para o ministro aqui. Quem? Vamos lá. Boa tarde. Rodrigo Viga, da Jovem Pan e da Reuters. Ministro, deixa eu aproveitar o senhor que está saindo rapidamente e queria rebater a pergunta para o ministro Tarcísio também. Diante de tudo que já foi dito aqui, enfim, sucesso maior, menor, não foi sucesso, eu queria saber se está realmente em discussão dentro do governo a possibilidade de iniciar um processo de eliminação, extinção do regime de partilha de produção. E para o secretário Valderi, o efeito sobre o déficit fiscal. A gente começou com 189, parece que o efetivo já está perto de 100 bilhões e dependendo de como ia ser a arrecadação desse leilão, ia ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos esse déficit que já está em trajetória cadente. Queria saber qual é a nova estimativa diante desses 70 bilhões. Obrigado. Bom, Rodrigo, o governo está estudando, sim, mas nós decidimos trabalhar isso junto com o Congresso Nacional em relação aos regimes de exploração. Como eu coloquei aqui nas minhas palavras antes do leilão, há projetos em tramitação no Congresso Nacional e nós entendemos que poderemos, trabalhando junto com o Congresso Nacional, chegarmos àquilo que será melhor para a exploração das áreas que nós temos, que hoje são consideradas as áreas de maior produtividade no mundo.
Então, vamos ver aquilo que dá maior retorno para a União, aquilo que dá maior retorno também para aqueles que realizam investimento no Brasil, geram emprego e geram renda. E também, como foi dito aqui, muito importante, é a arrecadação que vem associada a todos esse ciclo produtivo da cadeia do petróleo e gás. O secretário Valderi, por favor. O leilão de hoje, que é um enorme avanço institucional, permite também uma recomposição do orçamento, né, o impacto no fiscal muito alto. Nós temos 23,7 bilhões de reais de receita primária para a União, que não estavam contabilizadas na lei orçamentária de 2019, então isso vai permitir, de maneira significativa, melhorar o resultado primário esse ano. O estimado originalmente era de 139 bilhões de reais de déficit. Nós estamos caminhando, ao final desse ano, para um valor de déficit bem abaixo desse valor, algo como 90 bilhões, talvez até um pouco menos. Isso significa, em percentual do PIB, aproximadamente 1,2, 1,3 de déficit. Nós estamos no 6º ano de déficit primário e caminharemos para resultados cada vez melhores, feitos de maneira transparente e de maneira cautelosa, e isso permitirá, e é importante que fique claro, o ministro Bento já reforçou isso, o presidente Aldoni também, mas deixar bem claro, cada ano que esse leilão não fosse realizado, das 4 áreas, significaria uma perda, ou um custo de oportunidade, uma perda de maneira cautelosa, de maneira conservadora, algo como 21 bilhões de reais que se perderia. É o que o ministro Tarcísio colocou, é uma energia potencial que não se transforma em algo que dê movimento à economia, que dê dinâmica à economia. Então, o avanço é institucional, ele é de política energética, ele é fiscal, e isso feito com segurança jurídica e de forma bastante transparente. O resultado fiscal, esse ano, vai ser sensivelmente melhor e feito da maneira correta, sem nenhum descontrole de contas públicas, sem aumento do lado da despesa. Nós temos uma receita extraordinária entrando num segmento montado e feito de maneira madura, com as instituições devidas, TCU, Congresso Nacional, as agências, ANP, PPSA, liderança do Ministério de Minas e Energia e o Ministério da Economia ao lado, junto com outros ministérios que compõem o CNPE, para que esse avanço institucional seja feito de maneira perene. É feito agora, mas prossegue anos à frente de maneira sólida. A prioridade do descontingenciamento, nós teremos dia 22 de novembro, uma sexta-feira próxima, um anúncio de descontingenciamento e seguiremos exatamente as prioridades que o governo dará. Isso ainda será determinado numa reunião do ministro Paulo Guedes com o ministro Onix, na Junta de Execução Orçamentária, seguindo para uma ratificação a decisão do presidente, mas as áreas de defesa, saúde e educação certamente entrarão como prioritárias e teremos descontingenciamento nessas áreas. E esse ainda será determinado, mas essas diretrizes são estabelecidas e certamente seguirão nessas áreas. Dia 22 de novembro. Ministro Albuquerque, eu sou Sucena da 350.org. A pergunta é com relação à questão do vazamento no Nordeste e que prossegue até agora, e o horizonte de 30 anos, pelo menos, né, de extração de petróleo, enfim, no Brasil, que são pelo menos 60 novas unidades, como foi já colocado pela ANP. Então, como a sociedade civil pode ter uma certeza de que o governo está com toda a estrutura de retaguarda, infraestrutura, para poder atender
a justamente possíveis ocorrências de acidentes, né, de uma forma mais completa, né, plano de contingenciamento, questão de precaução, né, tendo em vista que a gente vê ainda hoje que não houve um resultado factível, né, de quais são os autores de fato e da onde surgiu, né, o vazamento que ainda prossegue. E gostaria de fazer uma pergunta também para o secretário, né, Valderi. Ah, tá ok. Mais uma vez, gostaria de lembrar que esse episódio do vazamento lá nas praias do Nordeste não tem nenhuma relação, absolutamente nenhuma relação, com a produção de petróleo no Brasil. É um evento atípico, não tenho conhecimento de que tenha acontecido algum evento no mundo em que tenha havido um vazamento desse porte, sem que se saiba a origem, o volume e o causador. É isso que está se buscando fazer. Mas esse questionamento permanente que é feito em relação à utilização dos recursos do petróleo, eu gostaria de lembrar o seguinte: o ministro falou na abertura hoje, o Brasil já fez o início da transição energética e começou há 40 anos. Todos nós queremos uma matriz energética mais limpa, né? Não se esqueça que a ANP é a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural, depois virou Gás Natural e Biocombustíveis, e eu espero que um dia vire Agência dos Biocombustíveis, Gás Natural e Petróleo. Agora, enquanto isso, nenhum de nós, nenhum país, nenhum cidadão está em condições de abrir mão de energia fóssil. Não é possível, seria o ideal, mas não é possível interromper a utilização do petróleo, do gás natural, e continuar ligando a televisão, acendendo a luz, viajando de avião e carregando o celular. Estamos todos nós com celulares aqui. Então, essa transição, o próprio nome já diz, é uma transição. Nós temos que conviver inexoravelmente, não é uma escolha nossa, é uma realidade, com os combustíveis fósseis. Enquanto isso for necessário, vamos sim tentar utilizar os combustíveis fósseis para gerar a maior quantidade de recursos e riqueza para a sociedade brasileira. E vamos nos preparar para fazer isso de forma organizada, estruturada, responsável. Não falta tecnologia para a gente mitigar potenciais acidentes de produção de petróleo, e temos comprovado isso. Então, o que precisamos fazer é sermos responsáveis na transformação, como o ministro Tarcísio disse, né, da energia potencial em cinética, gerar riqueza e utilizar essa riqueza com responsabilidade. Agora, sonhar que nós vamos, da noite para o dia, abandonar o uso do petróleo, é utópico, não vai acontecer nem aqui, nem em lugar nenhum do planeta. A atividade econômica, ela deve ser realizada de forma sustentável, né, e preservando, evidentemente, o meio ambiente. Apenas um dado estatístico: nos últimos 7 anos, a produção de petróleo offshore cresceu no país 50%, né? E os vazamentos de óleo ocorridos caíram 80%. Isso mostra que há preocupação por parte dos agentes de proteção ao meio ambiente e dos agentes que controlam, fiscalizam e também realizam não só a prevenção, mas também, no caso de ocorrer algum incidente ou acidente, de mitigar a situação, estão agindo no sentido certo, e eu não tenho dúvida que esses instrumentos estão sendo aperfeiçoados no dia a dia nosso. Valderi. Só um complemento direto. Nós temos, do ponto de vista orçamentário, atendido às demandas, inclusive usando recursos da Defesa Civil para tratar desses casos, e estamos prontos a agir à medida que o governo entenda que é necessário e demanda. Orçamento há para tratar de casos como esse aqui mencionado. Nós já tivemos uma publicação no DO dia 30 de 18 milhões, né, e a liberação desse recurso, e há uma dotação orçamentária associada à Defesa Civil.
Ministro, muito obrigado. Se o senhor quiser falar mais algumas palavras, à sua disposição. Só gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos, particularmente nesse momento da mídia, né, e também de todos aqueles que se empenharam, trabalharam, muitos aqui presentes ou sendo representados, os nossos agradecimentos. Como nós dizemos, o Brasil merece e agradece. Muito obrigado. Vou rapidinho. Continua a coletiva, não?